tive medo. Essas palavras de Adão. Medo tem uma origem externa e outra interna. Ele surge da percepção de que o ambiente externo é hostil, perigoso. E ele emerge de dentro de nós da consciência de nossa vulnerabilidade. Há perigo, há uma ameaça e nós podemos ser atingidos. Somos vulneráveis. Esta sensação, ela é saudável, faz parte do nosso instinto de preservação. Quando uma criança aprende a ter medo, a não chegar na beirada da cama para não levar um tombo, isso é saudável. Quando nós estamos andando tarde da noite, passamos por uma rua, estamos a pé, e algumas das lâmpadas dos postes foram quebradas, a rua está mais escura do que de costume, e vem 2, 3 pessoas em sentido contrário ao nosso encontro, o medo é natural, mesmo que não seja completamente justificável. Temos medo de parar em determinados cruzamentos à noite. Temos medo da enfermidade. Temos medo da perda de emprego ou das condições de ganho. Temos medo das coisas mais diversas que se possa imaginar. O medo deixa de ser saudável quando ele é desproporcional à ameaça em volta de nós e terrível, absolutamente terrível, quando esse medo é o medo de Deus. Adão não estava numa situação de perigo diante de Deus, ainda que houvesse pecado. Eu não posso imaginar a voz de Deus soando no jardim do Éden como a de um senhor, um feitor à procura de seu escravo. A voz de Deus soa mais como a voz de um pai. Deus sabe exatamente onde Adão se encontra e lhe pergunta: onde estás? Porque Ele quer que Adão veja onde está. Deus quer que nós saibamos acerca dos nossos caminhos e nossas posições, para onde nós estamos indo e em que condições estamos vivendo. E a voz de Deus para Adão é essa: onde estás? Adão está escondido da única pessoa que pode abençoá-lo e que quer realmente o seu bem. Uma das maiores evidências do estado de pecado humano é exatamente esse impulso para nos escondermos de Deus. Nós nos escondemos de Deus através da idolatria, criando deuses substitutos. Idolatria expressa não apenas em objetos, mas também em imagens mentais, em conceitos espirituais equivocados, que estão em completo desacordo acerca daquilo que Deus diz acerca de si mesmo
mas por preferência pessoal, acolhemos esses conceitos, essas imagens de Deus, colocamos essas imagens na mente e no coração e dizemos: Deus é assim, e fabricamos o nosso Deus, porque queremos nos esconder do Deus verdadeiro. Temos medo dele. As pessoas se escondem de Deus não só através da idolatria, mas se escondem no trabalho diário, se escondem em suas responsabilidades familiares, que Deus cobra de nós o exercício dessas responsabilidades, mas ao mesmo tempo em que as cobra, Ele quer um lugar de prioridade, de suprema lealdade e valorização em nossas vidas. Nós nos escondemos de Deus na busca do prazer, na expectativa de sermos felizes sem Ele. Nós nos escondemos de Deus até mesmo na religião, na igreja. É como alguém que caminhasse na direção de Deus e antes de fazer a última curva, antes de chegar lá, dissesse: já cheguei, e mentisse para si mesmo para não chegar lá. Nós não queremos tanta proximidade com Deus. Nós queremos estar a uma distância que Deus ouça o nosso grito, se precisarmos dele, mas não tão próximos que ouçamos a sua voz, interferindo na nossa maneira de viver. Queremos, em relação a Deus, guardar uma distância segura para nós. Não queremos um Deus invasivo nas nossas vidas. O impressionante, meus prezados amigos, é que não há ninguém, absolutamente ninguém, que valorize tanto a liberdade humana quanto Deus. Mas nós formamos dentro de nós aquela ideia de que Deus é opressor, de que Deus restringe a nossa liberdade, de que Deus não quer que nós sejamos felizes. É aquela velha experiência do crente jovem, novo na fé, que se entrega a Deus e tem medo de dizer para Deus: quero fazer a tua vontade. Medo de dizer isso e Deus mandá-lo lá para as Conchinchinas, lá para o interior da África, para ser missionário, casado com um trubufu. Não sei se existe essa expressão. Se não existe, expresso o que eu quero dizer. Que Deus vai pegar a jovem mais consagrada da igreja, mais apta para o ministério, e que ao mesmo tempo é a mais feia, e vai dizer para ela: se case com ela. É aquela ideia de que envolver-se com Deus vai ter situações absolutamente desconfortáveis, ruins, desagradáveis. Que Deus então cerceia a nossa liberdade. Não é verdade. Meus irmãos, a razão por que a cruz foi levantada um dia, a razão por que o inferno, uma palavra que nós nem gostamos de pronunciar, existe, é porque Deus nos deu liberdade. Se Deus não desse liberdade aos seres que Ele criou, essas coisas jamais existiriam. Se Deus nos criasse sem a liberdade de escolher a Ele, ou vivermos sem Ele, a cruz jamais seria levantada.
Mas antes de criar o ser humano, Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, já tinha sido crucificado diante de Deus. Aliás, essa é uma das dificuldades que as pessoas enfrentam teologicamente por não entenderem uma coisa clara acerca de Deus. É que Deus não possui uma vida que vai pingando no tempo. Deus não possui uma existência em que Ele vai enfrentando a sequência do tempo. Deus está acima e fora do tempo. Deus é eterno. Presente, passado e futuro estão diante de Deus. Quando nós discutimos, muitas vezes, acerca da vontade de Deus, apontando lá para o futuro, nós nos esquecemos desse fato, de que o futuro já está diante dele. Que Deus não é apenas presciente, Deus já está lá, como está cá. Não é limitado pelo tempo. Esse Deus ilimitado pelo tempo, na sequência do tempo humano, antes de nos criar, a cruz já estava diante dele. E ainda assim nos criou, livres, sabendo e já enfrentando todas as consequências dessa liberdade. O que acontece no Jardim do Éden é a expressão dessa liberdade. Adão, Eva, são envolvidos na ideia de que, sendo livres, serão iguais a Deus. E no momento em que exercem, desobedecendo a Deus, a sua liberdade, Adão percebe a sua vulnerabilidade. Não se tornou igual a Deus, não se tornou tão poderoso quanto Deus, na verdade se tornou vulnerável. Antes, ouvir a voz de Deus era uma alegria no coração de Adão. Agora, ouvir a voz de Deus lhe produz medo. Medo. Medo é uma palavra que existe na Bíblia. E seus cognatos, substantivos e verbais, estão presentes na Bíblia mais de 360 vezes, é perto disso. Quase que uma palavra para cada dia do ano. Quase que sintomaticamente para descrever o fato de que nós, todos, somos pessoas que convivemos com os nossos medos. Tive medo, diz Adão, e me escondi. E me escondi, diz Adão, porque eu vi que eu estava nu. Adão mergulha num processo de culpa, em que agora ele percebe não só sua vulnerabilidade, mas a sua inadequação. Ele já não está de bem consigo mesmo. Sua mais próxima realidade, que é o seu próprio corpo, ele já não está de bem com esse corpo. Não é verdade que o primeiro pecado tenha sido envolvimento sexual entre o homem e a mulher. A Bíblia diz claramente que antes do homem pecar, Deus ordenou que eles crescessem e se multiplicassem e enchessem a terra. Mas é verdade que o instinto sexual foi profundamente atingido pelo pecado humano.
de todos os nossos instintos, o sexo é aquele que parece foi mais perturbado pelo nosso erro. Nós temos outros instintos fisiológicos, por exemplo. Temos o instinto da alimentação. Ninguém precisa ensinar para um bebê o que ele precisa fazer para sobreviver. É só a mãe colocar o seio e ele já sabe tudo. É um instinto. Já sabe o que fazer. E já sabe que precisa. Aquilo está escrito ali dentro. Nosso funcionamento fisiológico é a mesma coisa. Assim como a alimentação, também o sexo. Mas C.S. Lewis diz que o nosso instinto sexual tem sido tão corrompido que ninguém pode imaginar o homem vendo uma foto de propaganda do McDonald's e, mesmo depois de ter se alimentado, sentir fome, só por ver uma foto. Agora, o sexo é diferente. Nós somos atraídos pela nossa visão, principalmente o homem. Estamos, de alguma maneira, atrapalhados. E a Bíblia associa o distanciamento de Deus com a perversão sexual. Há lá dentro do ser humano alguma coisa lhe dizendo que algo está errado nessa área. Por que as pessoas, quando vão maltratar outras pessoas e vão xingar, apelam para a conotação sexual? Seu isso, e lá vai alguma coisa relacionada com sexo. Sua isso, e lá vai alguma coisa relacionada com sexo. Por que não diz outra coisa? Porque no fundo, o ser humano percebe que alguma coisa não está bem. E isso não é meramente cultural. Agora, meus prezados amigos, o homem assim atingido pela culpa, pela vergonha, sente medo da santidade de Deus. Procura esconder-se de Deus. Essa é uma tarefa impossível para o homem. Nós queremos nos esconder de Deus. Às vezes, nos escondemos de Deus através dos mandamentos de Deus. Obedecemos a Deus até um certo ponto e nos sentimos pessoas de bem com Deus e melhores do que outras que fazem as coisas que nós não fazemos. Mas não desfrutamos de comunhão com Deus, não andamos diariamente com Deus. Sabemos onde Ele está, mas não o procuramos. A Bíblia diz claramente, mostra cristalinamente, que se queremos conhecer a Deus, devemos olhar para a pessoa de Jesus. Jesus é a face de Deus. Se perguntarmos isso a cada pessoa aqui, daqui a um mês, alguns seletivamente terão esquecido. A maioria vai se lembrar. Vai se lembrar das palavras incisivas do Senhor Jesus. Quem me vê a mim, que mais? Vê o Pai. Sabemos que o nosso conhecimento de Deus é reduzido, mas por que não olhamos mais na direção de Jesus? Por que não lemos mais os evangelhos? Por que
que não nos debruçamos sobre esta vida com a pergunta: como é Deus? Como reage Deus diante dessa situação, daquela outra situação? Como reage Deus diante da situação que eu estou vivendo? Há pouco interesse em conhecer mais a Deus. Porque, no fundo, nós nos escondemos de Deus. As pessoas declaram: eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas ouvem declarações de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não a leem. Acham que estão bem com Deus se tão somente comprarem numa loja alguma coisa para colocar na sala, um quadro, um bibelô qualquer, com o Salmo 91, que é o da preferência hoje, né? Salmo 91. Aquele negócio de ter um Deus que se compromete conosco sem que nós tenhamos nenhum compromisso com Ele. Um Deus que é o nosso servo sem que nós tenhamos servos dele. Essa inversão no relacionamento com Deus. Então as pessoas sabem disso, sabem dessas reivindicações da própria Bíblia. Mas quando as pessoas estão interessadas em ler a Bíblia à procura de Deus? Se você é uma pessoa que tem um mínimo de esperteza, vai comprar um apartamento, vai pagar à vista. Se você ganhou dinheiro para comprar um apartamento, já deve ser um pouco esperto. Uma coisa que você vai fazer é ler direito esse contrato. Se você não entende bem e é esperto, vai pedir um advogado que leia esse contrato com você. Se é mais esperto ainda, vai chamar um advogado amigo para não pagar o advogado. É duro ser médico diante dos amigos que vivem tirando uma casquinha e ser advogado diante dos amigos. Vamos lá, depois a gente almoça junto e o sujeito fica lá em cima daquele contrato vendo tudo quanto é letrinha, né? Mas se você é esperto, você vai ler, ou vai pedir a alguém que leia e tenha mais traquejo naquele negócio, para ver cada frase, os meandros da coisa, as expressões. Você vai procurar para ver se tem alguma coisa escondida ali. Ora, nós damos toda essa atenção no momento de fazermos um negócio. Por que não dedicarmos a mesma atenção a Deus? O grande problema de Adão e o nosso é que, ainda que a gente queira se esconder de Deus, não conseguimos. O máximo que conseguimos é esconder, não nos escondermos de Deus, mas esconder a Deus de nós. Como a avestruz que não esconde o perigo, mas simplesmente deixa de vê-lo enfiando a cabeça na areia. Nós enfiamos a nossa cabeça em algum lugar e vivemos como se Deus não estivesse perto, como se Deus estivesse distante e desinteressado em relação à nossa vida. Davi, e eu quero citar duas pessoas hoje. Uma pessoa com existência na história e outra pessoa do reino da imaginação. Davi é essa pessoa com existência na história. Davi foi uma pessoa com altos e baixos na vida.
Não há ninguém na Bíblia, além de Jesus, cuja vida ocupe tanto espaço no texto bíblico quanto Davi. O maior número de páginas, de capítulos, de versículos, depois de Jesus, se dedica a Davi. Porque a Bíblia, ao mesmo tempo em que revela Deus na pessoa de Jesus, revela também quem é o homem. E o homem, segundo o coração de Deus, conforme Deus o vê, conforme Deus espera que sejamos, nesta condição de pecado que já estamos, é exatamente Davi. Há um momento em que Davi procura se esconder de Deus. Ele peca terrivelmente, peca incrivelmente, não se esperava isso de Davi. Peca maldosamente, assassina covardemente um amigo leal, por causa do seu pecado. E aí tenta se esconder de Deus. Mas ele diz no Salmo 32, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu fugi de Deus, a minha vida se tornou um inferno. À semelhança de Adão que caminha pelas árvores do paraíso, mas carrega dentro de si o inferno. Essa foi a experiência de Davi. Mas ele voltou-se para Deus, procurado por Deus, pela palavra de Deus, pelo profeta Natã, que foi ao seu encontro, que lhe contou uma história e que depois, com o dedo na direção dele, disse: tu és este homem, tu és este pecador. E Davi disse: sou eu mesmo. Deus me achou. Não posso mais fugir de Deus. É esse Davi que vai escrever o Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se voar na direção do leste, ali tu me acharás. Se fizer lá no Seol a minha cama, ainda não serei bem-sucedido. Se entrar nas trevas, até as trevas se tornarão em luz. Estou a descoberto. E diante dessa percepção, Davi termina o salmo dizendo: ah, Senhor, eu que estou assim transparente diante de Ti, porque não posso me esconder de Ti. Me sonda, olha lá dentro, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me na direção dos caminhos eternos. Aquilo que eu não consigo ver dentro de mim me atrapalha. O Senhor, que está vendo, que tudo vê, me mostra. Eu não quero me esconder de Ti e não quero me esconder de mim. O segundo homem que eu quero mencionar, do reino da imaginação, é um dos filhos da parábola do filho pródigo, o mais novo. Pede ao pai parte da herança e parte para uma terra longínqua, quer se esconder. Não quer viver perto dos olhos do pai. Não quer gastar o dinheiro e usar a sua liberdade com o pai sabendo o que ele está fazendo. Não quer nenhum relacionamento com o pai, ele quer destruir as pontes. Ele quer ir para um lugar distante, tão distante que ele não se lembre mais da sua casa. Ele quer se esconder.
quer viver a vida, gasta todo o seu dinheiro, vai parar numa pocilga, alimentando porcos, e agora vai voltar para casa. Medo? Certamente. É filho, mas agora tem medo de dizer para o pai que ele é filho. O pai continua a ser pai, e ele está pronto a dizer pai, mas ele espera agora tão somente ser tratado como um empregado, como um servo, como um escravo. Medo dos seus andrajos, medo do seu cheiro de chiqueiro. Volta ele para casa cheio de ansiedade. Mas o pai o vê de longe e corre ao seu encontro. O beija ainda imundo. Antes do banho, antes do vestido, ele ganha o abraço e o beijo do pai. A recepção do pai. Agora voltemos para Adão. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz que nós devemos temer a Deus. Eu cresci ouvindo dizer que temer a Deus significa ter respeito a Deus. Não precisa temer a Deus, ter medo de Deus. Carlson, uma das grandes autoridades do grego e do Novo Testamento, escreveu um livro, Falácias Exegéticas. E uma das que ele aponta é exatamente sobre isso. Ele diz, o texto bíblico diz que a gente deve ter medo de Deus. Devemos ter medo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Mas é isso mesmo. Devemos ter medo da única pessoa que pode nos ajudar. O que a Bíblia está dizendo é que nós devemos ter medo de Deus, de fazer aquilo que desagrada a Deus, porque isso nos afasta de Deus. Mas não o medo de nos aproximarmos de Deus. É Deus que nos chama através de sua palavra. É Deus que nos chama com a sua graça. É Deus que se dirige àquele pobre Adão, que está no paraíso, mas não o tem mais. Que queria ser Deus, mas se tornou vulnerável, temeroso e envergonhado. Que não vai para campo aberto, mas se esconde atrás das árvores. Mas que se encontra com Deus, com o mesmo Deus que tinha sentenciado: o dia em que pecardes, certamente morrereis. Esse mesmo Deus agora, que tem Adão diante de si, porque o chama, tem a serpente que ele não precisa chamar, mas que está ali, declara o seu juízo. Adão vai trabalhar, vai dar duro. Eva dará à luz com dores. A terra vai produzir cardos e espinhos. Mas da semente da mulher virá a vida que vencerá a morte. Virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Adão ouve a voz de Deus e vai na direção dessa voz. E Deus o cobre de sua nudez. O veste com túnicas de pele. E enche o seu coração da certeza da vida, mesmo debaixo da sentença de morte. E Adão olha para sua esposa e a chama de Eva,
o ser que vive, que vive. Ela vive. É na mulher que vai ser formado o Cristo, como é formado em cada um de nós. Quando ouvimos a palavra de Deus e jogamos fora os nossos temores e nos apresentamos diante dele, com a nossa nudez, com a nossa vergonha, com a nossa culpa, com os nossos problemas, com os nossos pecados, porque Deus nos recebe, nos abraça, mesmo que estejamos com o cheiro do chiqueiro, e nos coloca alparcas nos pés, anel no dedo, um bezerro para ser comido, uma festa para ser vivida. Este Deus que chama cada um de nós e diz: fulano, volta. Pobre cada um de nós, se nos mantemos por trás das árvores do jardim, se frequentamos os ambientes de Deus, se percorremos os lugares onde já temos tido experiências com Deus, mas agora nos escondendo dele, pobres de nós, mas ricos de nós, se ouvindo a sua voz, caminhamos ao encontro desse Deus que nos chama para derramar a sua graça, o seu perdão, a sua bondade sobre nós, para nos restaurar, para consertar os nossos caminhos, para dizer: eu sei tudo acerca da sua vida, mas ainda assim eu amo você, eu quero você, eu abençoo você, eu transformo você. Tive medo, disse Adão, mas mesmo com medo, ele foi ao encontro dessa voz. Chega de correr de Deus. É hora de voltar. A festa está esperando. O abraço do Pai está aguardando. O beijo do Pai está pronto para estalar na sua face. A festa vai começar. Oremos. Ó Deus e Pai, obrigado pelo teu amor sem medida em favor de cada um de nós. Obrigado por este amor demonstrado de maneira definitiva e cabal na pessoa de Jesus e na sua morte em nosso lugar e em sua ressurreição. Obrigado porque mesmo te evitando, tu nos procuras com amor. E obrigado porque este é tempo de graça, é tempo de festa, é tempo de restauração, é tempo de voltar. Que a tua bênção esteja com cada um dos teus filhos aqui presentes.